Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando com muito carinho, mais uma pílula do nosso amado Evangelho. Oh, meus amigos, muita luz e muita paz essa segunda-feira, né, que está começando, para que você possa ter uma semana muito especial, né, regada de bênçãos e com certeza muito inspirada. Hoje eu gostaria de conversar com vocês, meus amigos, sobre um assunto bastante importante. O que fazer na hora que as pessoas que você mais ama não te dão apoio nos seus projetos? O que fazer quando você tem um sonho e seu marido vira as costas para você? Seus pais não te apoiam? Seu filho não acredita em você? O que fazer quando talvez as pessoas que você mais acreditassem queriam te apoiar não te apoiem? E você fica sem saber o que fazer, se sentindo perdido ou perdida nessa caminhada. Olha, certamente, se você não passou por essa experiência, talvez você a vivencie em algum momento. Porque isso faz parte da nossa jornada, né, meus amigos? Nós estamos numa família, a gente falou disso um pouquinho ontem na pílula noturna, inclusive. Ou convivendo com pessoas que querem o nosso bem, mas nem sempre o julgamento delas do que é bom para nós realmente talvez seja tão bom assim. Como a gente também acha que sabe o que é bom para as outras pessoas, não quer dizer que o nosso julgamento seja perfeito. O meu grande ponto aqui é que você nunca pode desistir de um projeto porque você não recebe apoio das pessoas que gostaria. Olha, Isaac Newton, já que nós estamos ainda em terras inglesas, quando ele foi desenvolver as suas teorias geniais, inclusive da gravitação universal, nós tivemos um problema grave, porque com ele, né, ele não recebeu apoio dos seus pares ingleses, que não acreditavam que um jovem tivesse revolucionando todo um conceito secular. Então, embora Newton acreditasse que fosse receber apoio de alguns mestres e professores, ele não recebeu. Já pensou se ele tivesse desistido? Quantas vezes a gente ouve falar de casos de cientistas que, contra tudo e todas as perspectivas e expectativas, conseguiram vencer as perspectivas contrárias e, por causa de não terem desistido, descobriram a curas para inúmeras doenças? A gente viu isso também com Alexander Fleming, né, que acabou descobrindo a penicilina por acaso. Então, meus amigos, não desista de você. Do ponto de vista espiritual, nem se fala, né? Nosso amado Chico teve resistência da sua família. Ele não teve o apoio total e integral que muita gente pensa. Né? O próprio pai do Chico tinha dificuldade de compreendê-lo na profundidade que ele gostaria de ter sido compreendido. Mas o Chico não deixou de fazer o seu trabalho mediúnico por causa disso. E falar o que de Jesus, meus amigos? Jesus e a família do Cristo, que tinha dificuldade, os seus irmãos, de aceitar a grandeza de Jesus. E por causa disso, Jesus deixou de fazer o que lhe cabia? Claro que não. Então vá lá, você, e siga adiante também. Trabalhe nos seus projetos, construa seus projetos e siga avante. Porque, gente, nós trabalhamos para Deus. Lembre-se sempre disso. Por isso eu sempre repito isso aqui na pílula. Nós não trabalhamos para o reconhecimento dos homens. Tem muita gente que vai lá para a casa espírita esperando ser aplaudido pelos amigos, vai para a sua casa católica, vai para o seu templo budista, vai para, né, o culto religioso, que quer chamar a atenção dos outros. Tem muita gente que não está fazendo a caridade pelo prazer de fazer o bem, mas busca reconhecimento. Muitas pessoas que na realidade vão fazer o bem à humanidade, mas buscando antes de mais nada fazer o bem para o próprio ego. Então essas pessoas são ainda mais suscetíveis a desistirem a qualquer problema, a qualquer crítica. Não é assim? Porque faltou apoio, alguém criticou, pronto, a pessoa desiste. Por quê? Porque ela achava que ia chamar a atenção de todo mundo. E na hora que ela vê, né, que não é tão simples assim fazer o bem, as pessoas desistem. Por isso, meus amigos, que nós precisamos aprender a amar sem distinção. Alinhe as suas expectativas em relação à vida. Se você tem um projeto bonito de vida, viva-o, porque o projeto é seu. É seu e Deus. Entende? Consulte o seu coração para ver se realmente o seu projeto faz sentido para você, se ele vai fazer o bem para a humanidade. Verifique se faz sentido caminhar, mas se fizer, siga adiante. E dê o direito, sim, das outras pessoas não concordarem com você. Você vai orar por elas, pedir a Deus por elas, respeitar a opinião delas, mas não vai se deter na marcha. Lembrando sempre, claro, da gente manter humildade, né? Porque muitas vezes uma pessoa, ela pode até não ser feliz na forma como ela fala com a gente, não é assim? Às vezes tem pessoas que, infelizmente, são um pouco grosseiras, né, nas suas sugestões, mas não quer dizer que elas não tenham razão muitas vezes. Então, o que que a gente faz? Nós vamos cultivar a nossa humildade, filtrar o que o outro nos traz a título de sugestão, aprender com carinho com essa sugestão, mas não se detenha na marcha. Se você acredita que o caminho certo a ser vivido
vivenciado, é a experiência que você está vivenciando, porque você tem esse direito. Deus nos deu o livre-arbítrio para acertar ou errar, e cada um de nós vai colher naturalmente o fruto da semente que está plantando. Então, siga adiante, independente dos apoios que você tem ou não. Com certeza, gente, no momento oportuno, você vai colher os frutos maravilhosos da sua persistência. Tá bom? Oh, meus amigos, não tem como, né? Não tem como terminar essa pílula sem agradecer a vibração de todos vocês. Termina hoje a nossa jornada europeia. 20 dias mágicos, incríveis, 5 países visitados, sabe, uma quantidade gigante de pessoas atendidas no tratamentos espirituais, nas palestras, tivemos seminários em inglês. Foi tão bom, projetos traçados para o futuro, né? Uma grande quantidade de pessoas de outros países conectando-se com a nossa cultura, pessoas da Alemanha, da Suíça, da Irlanda, da Inglaterra, não é? Espaço se abrindo em Portugal, na Itália, ai, quanta coisa boa acontecendo, e outros mais hoje, a gente falando um pouquinho da Áustria, quanta coisa boa acontecendo, é o Evangelho seguindo o seu caminho, não é? Então, obrigado pela sua vibração, pelo seu carinho, que Jesus abençoe a todos vocês, e convido a vocês, vejam as fotos, são inspiradoras, né? Do nosso retiro espiritual que terminou ontem, com a graça de Jesus, haveremos de conseguir levá-lo ao Brasil também a várias cidades no ano que vem. Esse ano, infelizmente, não tem mais agenda, a gente já explicou para algumas pessoas, perguntaram, mas o ano que vem a gente espera ter essa possibilidade com todos vocês. Esse ano tem Spiritual Coach ainda no Brasil, né? Além do retiro aí nos Estados Unidos e no Canadá, tá bom? Obrigado mesmo, do fundo do coração. Importante é que devagarzinho o evangelho vai se estendendo a lugares em que antes muitas pessoas tinham o coração fechado, exatamente por causa dessa nossa proposta de não brigar por religião, né? De falar do amor, de respeitar as diferenças e, consequentemente, fazer do amor a ponte entre as nossas almas, que é o que a gente mais precisa, né, meus amigos? Para a gente se curar, com certeza, para todos nós nos curarmos. Viu? Luz e paz a vocês. Essa semana muita atividade espiritual no Brasil. Já já a gente chega e eu convido vocês e a gente avisa para quem quer compartilhar e participar, tá bom? Só para terminar, olha, nós tivemos atualização do aplicativo ontem e surgiram algumas dúvidas. Ricardo, é possível compartilhar o aplicativo? O que acontece? Antes, você quando ouvia a pílula do Evangelho no aplicativo, o aplicativo ele ficava pesado, porque pensa bem, uma pílula tem 8, 9 minutos. No aplicativo são várias pílulas, né? Que tem a pílula do Evangelho, espiritualidade e riqueza, a pílula noturna, então ficava pesado. Gastava a internet de muita gente, pesava seu celular. Agora é diferente. Você compartilha todo o link do aplicativo e aí vai um link, isso é que é legal. Então, na hora que você compartilhar com as suas listas de transmissão com seus colegas, eles não vão ter o áudio direto, mas não tem problema, ele vai clicar no link, é só você explicar isso e as pessoas vão entender, porque é bom para elas, não trava o celular delas, não gasta a internet delas. Ela vai clicar, vai abrir a pílula no aplicativo dela, do IRM oficial, se ela não tiver, é só ela baixar, e ela vai escutar a pílula normalmente. Aí depois, se ela quiser, ela compartilha do mesmo jeito que as outras pessoas. É só uma questão de hábito. Eu sei que quando a gente sai da zona de conforto incomoda, mas é uma mudança para melhor. Então só a gente fazer um esforcinho que com certeza vai valer a pena e vamos continuar espalhando a pílula do Evangelho do mesmo jeito e agora de uma maneira ainda mais facilitada. Tá bom? Então muita luz e muita paz a todos vocês. Fiquem com Deus. Linda segunda-feira e você já sabe, né? Siga adiante, independente do que as pessoas te falarem. Humildade para aprender, mas perseverança para continuar. Até breve, meus queridos amigos. Até muito, muito breve.